Todo mundo pode ser extraordinário, contanto que tenha milhares de seguidores? Claro que não, inclusive porque se todo mundo pode ser extraordinário, ninguém é. O sucesso profissional depende cada vez mais de saber se vender nas redes sociais? Principalmente para gerações mais jovens. Crescer conectado impede o amadurecimento emocional? Provavelmente sim. Quando tudo vira número, a qualidade perde valor? Sempre, né? Porque qualidade e quantidade não andam lado a lado. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, a gente tem visto diretores sendo trocados por influenciadores em algumas empresas. A gente vê televisões trocando atores por exemplo, participantes de reality shows. Você diria que hoje a visibilidade é um valor de mercado, de fato, consolidado para muito profissional? Eu acho que sim. Talvez tenham algumas profissões que resistem a isso, mas a tendência é crescente, inclusive em ambientes de profissionais liberais, não só do ramo da comunicação, por exemplo, do mundo corporativo enquanto tal, para poder competir, principalmente os profissionais mais jovens. Você está falando o quê? De advogados, médicos? Sim, dentista. Dentista né? na rede social? Também. Então, assim, a gente pode... E a visibilidade, ela é fundamental e a gente sabe que quantidade nunca garante coisa nenhuma, né? Senão a gente não tinha tanta gente ruim que ganha eleição, né? Bom, parece que na cultura do século XXI, todo mundo tem que ser especial. Todo mundo tem que fazer sucesso, mas não tem espaço para todo mundo, certo? Nunca teve. Nunca teve, é verdade. Mas os que ficam de fora hoje parece que são mais visíveis do que os que ficavam de fora em outros tempos. Mas isso é um fato, inclusive, por conta da reorganização política, da ruptura da Revolução Francesa, da transformação do reinado numa sociedade, numa república. Olha, durante a Revolução Francesa, por exemplo, se você usava a expressão reino, você era mal visto. Alguém pró-revolução imediatamente iria te corrigir e dizer reino não, república. As pessoas gostam de corrigir hoje também. Também, sempre gostou, né? Assim, né? Mas por quê? Porque o reino era uma outra entidade política. O país era do rei. Ele era o dono, certo? Reino não, república. Ou seja, a própria estruturação política, social em república tende a tornar as pessoas mais visíveis. Com o processo de votação em democracias, as pessoas se tornam mais visíveis, inclusive pela votação. O número delas, não uma individual, mas o número delas. Então, e com a visibilidade que as redes sociais trouxeram, de novo você soma visibilidade, percepção desse grupo de pessoas que não conseguem fazer parte tanto do bolo, digamos assim, ou da parte boa. Quando eu digo que sempre foi assim, é sempre bom de dizer, né? Porque hoje, como todo mundo é meio binário nesse assunto, então, assim, dizer que sempre foi assim não significa dizer que isso é bom. Significa dizer que simplesmente a gente está falando, a lei de gravidade existe, tá? Sempre foi assim. Hoje, eu acho que tem um outro fator, na tua pergunta, que é a promessa, né, Thaís? Desde o final do 18, ao longo do 19, 20, 21, há uma promessa de que haverá lugar para todos. Inclusive uma promessa de eleição, né? Essa promessa, me parece que estimula a expectativa e o próprio mercado tem que vender a ideia que há lugar para todos, porque senão as pessoas não gastam dinheiro buscando um lugar delas. Né? E aí a multidão de frustrados que essa promessa não cumprida gera, acaba sendo o quê? Uma população de angustiados ou de derrotados? Como sempre foi. Só que antes, grande parte da população, quero dizer, só que antes não havia promessa, né? Não havia nem a ideia de mobilidade social, né? De novo, no universo da monarquia, da aristocracia, como se falava, os pequenos, a gente pequena, como se falava, ela sabia que a primeira virtude que ela tinha que ter, enquanto gente pequena, é o estar diante de gente grande, por exemplo, uma mulher pequena, diante de uma grande dama, ela tinha que ser humilde, ela tinha que olhar para baixo, certo? Isso estava posto socialmente. Eu não estou dando uma opinião, isso é fato. Né? Então, quando você desfaz isso, que foi desfeito, não é como você fala, passa de dente de volta no tubo, o resultado é que você tem gente frustrada, isso pode gerar violência, insatisfação, mas o mercado está aí, inclusive, para vender para essas pessoas a ideia de que, não, até agora não foi, mas você pode se reinventar.
Então, Pondé, hoje, basicamente, a relevância se dá por uma medição quantitativa, como a gente estava falando com a Poliana, não é? Isso afeta de que forma a atuação dos profissionais? Bom, a gente estava vendo com ela justamente que, assim, no mundo de mercado, você tem que ser visível de alguma forma. Antes você fazia liquidação, botava gente gritando na rua. Lá atrás, colocava gente vestida com perna de pau para aparecer, né? E no século XIX, XX também, com madeira aqui escrito que estava sendo vendido. Você tem que aparecer. E as redes sociais hoje dão a chance de você aparecer do seu celular. Então, numa sociedade numérica, você tem que aparecer. E o paralelo com a democracia é evidente. Numa eleição, você tem que aparecer. Então, você não é eleito. Vivemos num regime de quantidades. E o engajamento digital vale mais que o conhecimento técnico? A gente foi às ruas conferir quem vence essa disputa. O que você acha que torna um profissional relevante hoje no mercado? Moça, vários aspectos, né? Você tem que ter uma formação, você tem que ter cultura, você tem que pegar fontes fidedignas de informação para não sair falando besteira. Olha, depende do profissional, do que vai fazer. Então, se às vezes é um médico, por exemplo, de estética, eu procuro ver o que essa pessoa fez em outras pessoas, e aí, no meu caso, principalmente em mulheres negras. Ele passar confiança pra gente, que ele sabe do que está falando. Indicação, porque eu sei que aquela pessoa passou e teve execução de sucesso para o que realmente buscava. A rede social é uma parte, mas para mim não faz tanta diferença. E o que você acha que esse profissional precisa ter para ele ser relevante nas redes sociais? Não muitos seguidores, isso não diz nada, até porque hoje muitas pessoas compram também. Eu acho que a forma que ele fala, a forma que ele expressa, se tem segurança, se tem embasamento, eu acho que é isso. Rede social hoje em dia tem tanta coisa errada sendo disseminada, tem que ir na fonte certa. Tem que ir em opinião, indicação, principalmente, falando de médico, é isso. Eu acho que ela é muito importante, porque como eu falei, se for um profissional, nossa, assim, muito, muito bom, as pessoas vão falar dele. E aí a rede social não vai ser tão relevante. Eu não acho que é essencial, mas eu acho que conta muito. Não. Eu detesto rede social. Quer dizer, eu não gosto de rede social. Por exemplo, a minha dentista, ela fala todo dia, dá uma mensagem, uma coisa assim de minutos de sabedoria, mas ela não fica mais nada para mim por causa disso. Olha só, então a dentista resolveu. Minutos de sabedoria, né? E primeiro eu acho que é uma questão geracional, né? Quer dizer, a gente tem que levar em conta que pessoas que já são criadas, já nasceram, isso é, digamos assim, um elemento natural delas, né? A gente tem que ver como será para essas pessoas. Se de fato a indicação boca a boca, como uma das entrevistadas falou, né? Médico normalmente era indicado como? Era indicado por alguém que tinha ido, que tinha tido bom resultado, alguém que se conhecia. Ou seja, pela reputação. Pela reputação. Agora, a gente tem que ver, tem um fator aí fundamental, que é assim, grande parte da população sempre foi a médico, não por indicação, porque não acendeu a possibilidade de escolher médico. Escolher médico significa dinheiro. E sempre significou. Certo? Então, quando você não acendeu a possibilidade de ter dinheiro para escolher o médico, você no médico, ou no serviço público, ou no seguro que você tem, normalmente mais barato. Certo? Portanto, você não escolhia. Você chegava lá e o médico estava lá. As redes sociais sempre funcionam como uma espécie de democratização meio canhestra, né? Então, se você não tem indicação, você não tem acesso, você não tem um seguro-saúde que frequenta o hospital X e Y, de repente você começa a ir pelas redes sociais mesmo. Mas médico do SUS está nas redes sociais? Não, eu não estou dizendo que o médico do SUS está nas redes sociais. Ele poderá até estar. O que eu estou dizendo é que grande parte da população nunca escolheu o médico por indicação. Isso é uma idealização. Algumas pessoas escolhem por indicação, mas isso nunca foi uma coisa à mão de todos, porque indicação, escolha, implica em dinheiro, né? E o que eu estou dizendo é que as redes sociais criam acesso. Você fica sabendo, tem aquela médica ali, entendeu? E ela tem um tanto de seguidores. Eu estou vendo os comentários. É toda uma gramática, que nem falava a Poliana, em que as pessoas vão sendo formadas, né? E vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, o que você diria para uma criança que te dissesse que quer ser influencer quando crescer? Uma criança que você goste, naturalmente. Se uma criança de 5 anos ou pequena me disser que quer ser influencer, eu vou entender essa fala como se ela me dissesse tem ET, tem gente que vive fora da Terra, eu vou ver como uma fala infantil. Mas e se for uma criança mais crescidinha, digamos um adolescente que esteja falando sério, ele quer ser um influencer? De 15 anos? Aí talvez eu vá conversar com ele a sério e indicar, de repente, um profissional da área
de formador de influenciadores. Ah, eu pensei que fosse um psiquiatra. Não, isso se tiver 47. Ô, Thaís, na mesma vibe, né? Você iria no médico que fizesse dancinha no TikTok? Olha, Pondé é capaz de eu ir, sim, mas sabe por quê? Porque eu não saberia que ele faz dancinha no TikTok. Porque você não tem TikTok? Eu não tenho TikTok e eu não tenho nenhuma rede social, mas agora eu fiquei com medo, sabe? Pondé, você diria que o mito de que o jovem pode e deve mudar o mundo, você diria que esse mito ganhou tração com as redes sociais? A ideia de que o jovem pode mudar o mundo, eu acho que ela tem um nascimento, de certa forma, um pouco mais natural. Natural quer dizer histórico, na medida que foi começando a ser produzido novas técnicas, novas profissões, ao longo do 19 mesmo, e a ciência foi começando a engatear e avançar, e os mais jovens começaram a fazer aquilo que foi inventado, então, a educação formal. Mudar o mundo aí não é mudar o mundo dos anos 60 para cá, é mudar o mundo no sentido histórico mesmo, porque eles estão entrando em contato com conteúdos técnicos específicos. Essa outra história do jovem mudar o mundo, o produto jovem revolucionário, a partir dos anos 60, e aí entra no mundo do mito, né, porque esse jovem revolucionário nunca existiu na história, existiu por um curto espaço de tempo, aí nas redes sociais vira bolha, vira identidade, viraliza, gera engajamento, aí sim, ganha atração. Pondé, e no que as redes sociais aumentam a atração desse mito, como você chamou, esse mito de que o jovem deve mudar o mundo, elas também aumentam a angústia desse jovem, talvez por essa responsabilidade que ele teria de mudar o mundo? Eu acho que tem vários elementos, né? A ideia de mudar o mundo gera angústia porque não consegue, né? Esse ativismo muscular, como falam os americanos, ir berrar na rua, ficar com cara feia, xingar determinados grupos, sem dúvida nenhuma, isso deve gerar angústia. Mas eu acho que também tem uma angústia que afeta os mais jovens, que é a sensação de que o mundo está dissolvendo, né? O mundo está dissolvendo no sentido de que é tudo muito instável, uma profissão hoje existe, amanhã não existe. E também o fato de que isso é propagandeado em toda parte. O tempo inteiro se fala disso. Eu acho que uma das coisas, e as redes sociais têm tudo a ver com isso, uma das coisas que tem feito mais mal à humanidade é porque ela fala demais. Tem um estudo aqui que foi feito com 1.200 adolescentes pelo Lab Humanidades em parceria com a Netflix e com o Instituto Locomotiva. Traz uns números bem impressionantes. Olha só, segundo estudo, um estudo que virou livro, que foi batizado de Adolescência, um trocadilho de adolescência com dor. E, segundo esse estudo, 40% dos jovens entrevistados já pensaram em tirar a própria vida e 37% tentaram se machucar propositalmente. Então, esse estudo mostrou também que 61% dos adolescentes dizem sentir ansiedade diante da pressão do sucesso. Em que medida que você acha que esses números têm relação com isso que a gente está falando desde o início do programa, que é essa necessidade, essa imposição da visibilidade como uma condição para o sucesso, inclusive social? Eu acho que a visibilidade, inclusive, implica em comparativismo, né? Em se comparar com os outros, né? Você ter medida. E aí, me parece que vem uma série de expectativas, né? Primeiro vem a expectativa que você deve ser descolado, que você deve ser reconhecido. A era do reconhecimento, todo mundo tem que ser reconhecido na sua característica muito específica. A ideia de que você tem que ser feliz. E, portanto, apesar de que, vamos lá, essas referências, não números assim, mas referências, por exemplo, a jovens que se machucam na universidade, por exemplo, eu lembro de referências a alunos que se machucavam já na segunda metade dos anos 80, tá? Esse número é um número escandaloso. O que eu quero dizer, Thaís, é que, de novo, as redes sociais me parecem que elas criam as condições para problemas que existem se multiplicarem, gerar engajamento, entende? Aparecer mais e daí criar uma epidemia. Eu vejo as redes sociais como um caso de epidemiologia. Mas tudo isso que você falou, que afeta os jovens, a gente tinha dito no começo do programa que afetava a toda uma sociedade, os adultos, né? Uhum. Então, me parece que os jovens estão dentro desse mesmo circuito, só que talvez sejam mais sensíveis, mais vulneráveis, por exemplo, nas situações de comparação com o outro. Isso seria um dos motivos pelos quais essa situação fica mais aguda entre os jovens? Eu acho que sim, né? A pesquisa é justamente entre jovens, né?